Olá, meu nome é Raquel Ferreira, sou professora da disciplina de Biologia na ECIT Prefeito Joaquim Lacerda Leite. E hoje eu venho falar um pouquinho sobre bactérias, seres pertencentes ao reino Monera. As bactérias são seres procariontes. Essa é uma das características mais cobradas aí na prova do Enem. O que são seres procariontes? São seres destituídos de núcleo. Sim, não apresentam núcleo, não apresentam carioteca, a membrana que separa núcleo do citoplasma. São seres unicelulares, dotados de uma única célula, se alimentam de duas formas, podem ser autotróficas ou heterotróficas. Elas podem ser autotróficas por fotossíntese ou por quimiossíntese. Na fotossíntese, é onde ela utiliza como fonte de energia a luz do sol. E na quimiossíntese, a fonte de energia serão a partir dos nutrientes resultantes de reações químicas do meio em que elas vivem. Elas são heterotróficas por dois processos, né? Quando se trata de bactérias saprofágicas, que são aquelas que se alimentam da matéria morta, né? Da matéria sem vida, de cadáveres, de fezes, por exemplo, e também quando elas são parasitas, né? As bactérias podem parasitar outros seres vivos. Por isso, muito famosa por causar doenças. Mas não é só isso. As bactérias, elas trazem benefícios à nossa saúde. Nós temos bactérias em todo o nosso corpo, convivemos com ela desde o nascimento. As bactérias da flora intestinal, por exemplo, mantêm essa flora funcionando, ajuda na degradação de alimentos ricos em celuloses, que a gente não consegue digerir, e as bactérias, elas têm um papel ecológico importante para o meio ambiente, já que ela faz essa decomposição da matéria morta, né, de fezes, de cadáveres. E, além de tudo isso, elas são utilizadas na indústria de alimentos, como, por exemplo, na produção de iogurtes. Então, vamos acompanhar aqui mais características sobre esses. Vamos conhecer mais sobre as bactérias? Então, vem cá, olha, compartilhar a minha tela com vocês. Estou utilizando aqui o Jamboard, que é a lousa digital, para mostrar algumas estruturas de uma célula bacteriana. Então, veja que é uma célula que não apresenta núcleo, né? O que ela possui é uma região centralizada, chamada de nucleóide. É um falso núcleo, aonde está o DNA bacteriano. Além desse DNA, ela pode ter um DNA extra, que é chamado de plasmídio. É uma molécula circular de DNA, né? As bactérias que apresentam plasmídios, elas podem ser mais resistentes ao uso de antibióticos. Antibióticos são os medicamentos que são utilizados para combater as doenças bacterianas. Então, além disso, as bactérias apresentam a membrana plasmática, com todas as células, né, que apresentam as partes principais, material genético, citoplasma e membrana plasmática, mas além dessa membrana plasmática, ela apresenta também a parede celulósica, né, uma parede celular, e algumas podem também ter uma cápsula, né, um envoltório aqui, uma cápsula de proteínas. Essa estrutura aqui maior é chamada de flagelo e é utilizada para a locomoção desses micro-organismos. E esses pelos em volta aqui dessa bactéria, eles podem também ser chamados de pilos, né, que fazem uma conexão de uma bactéria a outra. Então, esses pelos tanto são utilizados para a adesão da célula bacteriana, como também para a comunicação de uma célula com outra célula. Então, tá aí, seres extremamente simples, sem estruturas membranosas, lembrando que a única estrutura membranosa da célula bacteriana são os ribossomos.
atuam na síntese de proteínas. Então, o que é que vai fazer um antibiótico? Vai impedir essa produção de proteína, impedindo, assim, que a bactéria manifeste uma determinada doença. Todas elas são iguais? Claro que não. As bactérias, elas mudam de forma. Nós temos aqui, olha, bactérias com formato esféricos, recebem o nome de cocos. Quando nós temos duas bactérias, porque elas podem viver isoladas ou elas podem viver em colônias, em agrupamentos bacterianos. Então, nós temos aqui, ó, dois cocos, recebe o nome de diplococos, né? Então, um coco e dois diplococos. Quando a gente tem várias bactérias formando aqui uma espécie de colar de pérolas, nós chamamos de estreptococos. E quando temos esse formato aqui, cacho de uva, a gente chama assim, recebe o nome de estafilococos. As bactérias podem ter um formato de bastão, né? Aliás, é isso que deu o nome às bactérias, esse formato de bastão. Então, os bacilos, nós temos aqui um bacilo, diplobacilo, streptobacilos, né? Aqui os bacilos com flagelo e com cílios. Nós temos bactérias que podem ter o formato de vírgula, né, chamando-se de vibrião, ou nós temos bactérias que podem ter esse formato em forma de espiral, e por isso são chamados de espiroquetas ou espiraladas. E como é a reprodução das bactérias? Reprodução muito rápida, muito simples. Esse processo chamado de reprodução assexuada, ou divisão binária, ou ainda cisciparidade, ocorre muito rápido, em 20 minutos. Todo esse processo pode ocorrer. Uma célula mãe dá origem a duas células filhas idênticas, que nós chamamos de clones, né? Então, está aqui o material genético, ele se duplica, o citoplasma sofre um estrangulamento, dividindo-se em duas células filhas idênticas, né? Aqui é a imagem de uma bactéria se reproduzindo-se dessa forma. Além da reprodução assexuada, muitos vestibulares cobram as formas de recombinação genética que são realizadas pelas bactérias, como, por exemplo, a transformação bacteriana. Como é que ocorre isso, professora? Então, nós temos aqui, olha, uma célula bacteriana que está aqui em um meio, onde esse meio tem muitas moléculas de DNA solto, livres, e aí ela acaba absorvendo uma parte desse material genético que estava livre no meio em que ela vive. Então, incorpora esse material genético do meio ao seu próprio material genético, e aqui nós temos uma nova bactéria. Então, uma bactéria que sofreu uma modificação genética. Esse processo nós chamamos de transformação. Esse outro processo aqui, a gente chama de transdução. O que significa isso, professora? A transdução, para que ela aconteça, é necessário de um vetor, né? Veja que aparece aqui, olha, um bacteriófago. Para quem não sabe, bacteriófagos são vírus que atacam bactérias. Então, esses vírus aqui, olha, injetam um material genético dentro da célula bacteriana. Essa célula bacteriana, ela vai ser obrigada a produzir novos vírus, porque ele introduziu aqui no DNA da bactéria o DNA do vírus, né? E aí ocorre um processo de montagem e depois a lise, que significa o rompimento da célula, a célula bacteriana, ela se rompe, liberando aqui novos vírus. E aí esse vírus, essa bactéria aqui, ela morre, né, pelo processo aqui lítico, onde ocorre a lise, né, esse rompimento da célula bacteriana, mas esse vírus, ele contém parte do material genético da bactéria e ele vai infectar novas bactérias. Então, essas novas bactérias, se elas não sofrerem lise, elas não se romperem, elas vão conter
o material genético da primeira bactéria. E aí, esse vírus ele pode sair contaminando outras células e também injetando parte desse material genético. Então, esse processo recebe o nome de transdução. E aqui, né, uma outra forma ainda de recombinação genética é através do pilus, né? Pilus, que seria um daqueles pelos que eu mostrei para vocês na imagem inicial, onde a gente necessita de duas células diferentes, uma será chamada de doadora, outra de receptora. Então, nesse tipo de recombinação genética, nós vamos precisar aqui da comunicação entre essas duas células, célula doadora e célula receptora. E aí, veja que o plasmídio, ó, ele vai ser aqui se misturado à célula receptora, né? Duplicando, assim, esse DNA circular e formando duas novas bactérias. Então, existe aqui uma troca, né, de DNA, de plasmídio. Aliás, não seria nenhuma troca, uma transferência, né, desse material genético. E é isso, pessoal. Então, ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Beijos e até mais. Tchau, tchau.